Você que está me ouvindo agora, eu sei que tem noites que você não consegue dormir, pensando nos problemas, sentindo aquele peso inexplicável na alma, aquele vazio que a ciência não consegue nomear e a medicina não consegue curar. Você tem rezado, tem lutado, tem se esforçado para mover montanhas, mas parece que sua vida atingiu uma parede invisível, um travamento que não faz sentido. O sucesso, a paz, a prosperidade, tudo aquilo que parecia estar ao alcance da sua mão, simplesmente congelou, como se o tempo tivesse parado de girar apenas para você. Se a sua vida travou do nada, se o fluxo cessou e a estagnação se instalou sem aviso prévio, preste muita atenção, porque o que vou te contar agora não é sobre azar ou coincidência. É sobre um código que está ativo. É sobre uma lei universal que você, sem saber, acionou. E se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a única chance de desativar esse ciclo e retomar o controle do seu destino antes que o silêncio se torne permanente. Se você está se sentindo sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse, como se estivesse carregando um peso que parece impossível de suportar, eu te digo, esse sofrimento não é aleatório, meu querido, minha querida. Ele é a manifestação exata de um princípio esquecido. A maioria das pessoas ignora a existência desse mecanismo de bloqueio, vivem na superfície, buscando soluções paliativas para dores profundas, e depois reclamam que o universo ou que a divindade não as ouve. O que eu vou te revelar agora, menos de 1% da humanidade conhece, pois essa sabedoria foi criptografada nas tábuas de esmeralda, decifrada pelo próprio Thoth-Tehut, o mestre da sabedoria, aquele que registrou as leis que governam a manifestação e a consciência. Ele não deixou apenas palavras, ele deixou o mapa para desvendar o enigma da estagnação, o mapa para encontrar o interruptor que liga e desliga o fluxo da sua vida. Fica aqui comigo, porque a verdade sobre o seu travamento não está lá fora, nas circunstâncias, mas sim em um lugar muito mais perigoso e muito mais poderoso, no segredo que a sua própria mente guarda. O que Thoth nos ensinou, antes de tudo, é que o todo é mente, o universo é mental. E é exatamente aqui que reside o seu bloqueio. Você acredita que está travada por fatores externos, pela economia, pelas pessoas, pela falta de oportunidade, mas a estagnação que você sente lá fora é apenas o reflexo físico de uma crença, de um medo, de uma frequência que se tornou dominante no seu universo interior. Imagine sua mente como um vasto oceano. Quando a superfície está calma, a navegação é fácil. Quando está em turbulência, a tempestade é interna, mas os destroços aparecem na costa da sua vida. O código ativo que está impedindo seu progresso é, na verdade, o princípio do mentalismo, operando de forma desregulada. É a sua mente universal, a sua porção divina de Thoth, atuando contra o seu próprio bem, porque ela está sendo alimentada com as sementes da dúvida, do medo e da escassez que você permite que sejam plantadas. A dor que você carrega é real, mas a sua origem é simbólica. Você se sente fraca, mas Thoth diria que sua maior fragilidade é não reconhecer a sua força. Você busca controle, mas o caos externo é a prova de que você perdeu o controle sobre o seu próprio estado vibratório. O travamento não é uma punição, é uma pausa forçada que o universo impõe para que você pare de construir sobre fundações de areia. O seu destino não está selado. Ele está apenas esperando que você se torne o escriba da sua própria história. Que você pegue a pena do discernimento e reescreva o roteiro mental que está gerando a realidade que você abomina. Não saia desse vídeo antes de ouvir o que eu tenho para te falar. É urgente, porque a chave para desbloquear a sua vida não é um ritual complexo ou uma oração mágica,
mas sim a compreensão profunda de como você, inconscientemente, está utilizando o poder da mente universal para criar essa prisão. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, porque esse vídeo chegou para você nesse exato momento por um motivo. Thoth revelou que o tempo é uma ilusão e o único poder real reside no agora. Se você não agir hoje, se você não transmutar essa energia hoje, a inércia do travamento se tornará lei. E quando a inércia se torna lei, é preciso um esforço 10 vezes maior para retomar o movimento. Você precisa ouvir isso agora. O que vamos desvendar é o segredo por trás do princípio da correspondência, que é a lei de Thoth, que garante que o que está se manifestando na sua carteira, nos seus relacionamentos e na sua saúde, é o espelho exato do que está sendo vibrado dentro do seu templo mental. O desbloqueio começa com a aceitação de que você é o arquiteto da sua própria cela. E somente quando você reconhece a sua autoria, você pode reivindicar o seu direito de demoli-la e construir o palácio da sua verdadeira vontade. A jornada do desbloqueio, segundo os ensinamentos profundos de Thoth Jehuti, não se inicia com grandes ações no mundo exterior, mas sim com o reconhecimento silencioso de que tudo o que percebemos como realidade externa é apenas a sombra projetada de uma verdade maior. Este é o cerne do primeiro princípio hermético, o princípio do mentalismo. Se sua vida travou, é porque a mente que governa o todo e a porção dessa mente que reside em você está operando sob um programa de restrição. Você não está sendo punida pelo destino, você está sendo rigidamente obedecida pela lei. E a lei, meu amigo, minha amiga, é implacável em sua neutralidade. Ela não julga o conteúdo do seu pensamento, ela apenas o manifesta. Se você semeia a escassez mental, o universo, sendo apenas a tela de projeção da mente universal, devolverá a você a colheita da falta. O travamento não é um erro, é uma execução perfeita de uma ordem mental destrutiva que você permitiu que se instalasse. Pense na metáfora da balança de Ma'at, que Thoth, como guardião da justiça e da ordem, conhecia tão bem. Sua vida está desequilibrada, parada, não porque um lado da balança está mais pesado de problemas, mas sim porque o peso da sua crença limitante, o peso do seu medo não resolvido, criou uma inércia que anula o movimento. O código ativo que te aprisiona é a frequência da dissonância. Você deseja prosperidade, mas vibra a carência. Você busca amor, mas emite o sinal do abandono. Essa contradição vibracional gera um curto-circuito no fluxo da vida, e o resultado é a estagnação que você experimenta. Thoth ensinou que o sábio não tenta mudar o universo. Ele muda o seu estado de consciência. O universo, por sua vez, é obrigado a corresponder. Se você está tentando forçar a porta da manifestação sem primeiro alinhar a chave mestra da sua mente, você está fadada à frustração, repetindo ciclos dolorosos até que o aprendizado seja internalizado. O segundo princípio, o da correspondência, é a chave para entender a mecânica desse bloqueio. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Olhe para o seu ambiente agora. Olhe para a desordem nas suas finanças, o silêncio nos seus relacionamentos, a dor no seu corpo. Esses são hieróglifos, meu caro, símbolos escritos no papiro da sua realidade, que espelham com precisão cirúrgica a desordem que reside no seu templo interior. Thoth, o escriba divino, não escrevia apenas para registrar. Ele escrevia para codificar a verdade. Sua vida travada é um código que precisa ser lido. E o que ele revela é que você está vivendo no macrocosmo, o mundo exterior, uma repetição exata do microcosmo, a sua psique. O desbloqueio não virá de uma nova oportunidade de emprego, mas sim da reorganização da sua paisagem mental.
A mente é o seu verdadeiro campo de batalha, e é lá que o poder de transmutação deve ser aplicado. Se você está passando por dificuldades, cuidado. Pode ser um sinal de que você está ignorando o princípio da vibração. Tudo no universo se move, tudo vibra, nada está em repouso. A estagnação é uma ilusão que surge quando a sua frequência vibratória se alinha com a matéria densa, com o medo, com a culpa. Quando a sua vibração cai, você atrai para si circunstâncias de baixa frequência, que se manifestam como problemas, doenças e, claro, o travamento. Toth ensinou que o segredo da mestria não é eliminar a dor ou o obstáculo, mas sim elevar-se acima dele pela vibração. Se você está se sentindo preso, é porque você está vibrando na mesma frequência da sua prisão. O código para desbloquear é simplesmente mudar a sintonia. É sintonizar a rádio da sua alma na estação da abundância e da ordem, em vez de permanecer na estática do caos e da dúvida. O que vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois é tarde demais. O princípio da polaridade é o motor silencioso do seu sofrimento. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, tese e antítese, luz e escuridão, fluxo e estagnação. Você está experimentando a estagnação porque você está no polo extremo da inércia. Mas Toth nos lembra que os opostos são apenas diferentes graus da mesma coisa. O frio e o calor são a mesma coisa, apenas em diferentes graus de vibração. O medo e a coragem são a mesma coisa, energia em movimento. O travamento é apenas o reverso do fluxo. Para desbloquear, você não precisa lutar contra a estagnação. Você precisa aplicar a arte da transmutação mental, movendo-se conscientemente para o polo oposto. É a aplicação da vontade, a vontade que Toth tanto reverenciava, que permite essa mudança de polo. A sua vida está travada porque sua vontade está adormecida, permitindo que o polo negativo dite as regras do jogo. O quarto princípio, o do ritmo, é o mais traiçoeiro e o mais responsável pela sensação de que a vida travou do nada. Toth sabia que tudo flui e reflui, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O pêndulo da vida oscila. Você está no ponto mais baixo do ciclo, na retração, e por isso sente a estagnação. O erro fatal que a humanidade comete é tentar parar o pêndulo no extremo positivo ou entrar em pânico quando ele inevitavelmente retorna ao negativo. Mas o mestre hermético, o discípulo de Toth, não é imune ao ritmo. Ele aprende a neutralizá-lo. Ele não luta contra a maré. Ele a transcende. A neutralização não significa a ausência de movimento, mas sim a recusa em ser arrastado pela emoção. O código de desbloqueio aqui é a constância da consciência. Manter a mente firme, sabendo que este momento de travamento passará, porque o ritmo exige que ele passe, e preparar-se mentalmente para o próximo ciclo de ascensão, sem desespero. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada, e depois reclamam que a vida é injusta. O que elas não entendem é que o conhecimento de Toth exige ação e aplicação, não apenas contemplação passiva. A estagnação é o resultado de uma causa não resolvida, manifestando seu efeito no presente. Este é o quinto princípio, o de causa e efeito, que rege o que chamamos de destino ou karma. Não existe acaso. O seu travamento atual é o efeito direto de uma semente mental plantada no passado, talvez ontem, talvez há 20 anos, talvez em uma existência anterior. Você está colhendo o fruto da sua própria negligência mental. Mas a boa notícia, a grande revelação de Toth, é que você também é a causa primária. Você não é apenas o efeito, você é o motor. O código para desbloquear é assumir a posição de causa ativa e não mais ser o efeito passivo. Você deve se tornar o criador da sua nova realidade e não a vítima da antiga. O ponto de virada, o momento exato em que o travamento começa a se dissolver,
está na aplicação combinada e consciente dos 7 princípios, como Thoth os revelou. É na alquimia da alma que o metal bruto da sua estagnação se transforma no ouro do fluxo. O seu medo de avançar, o seu apego ao conforto da miséria, é o cimento que solidificou a sua prisão. O que você precisa é da chave, e essa chave é o princípio do gênero, o 6º princípio. Tudo tem seu princípio masculino, energia de doação, vontade, ação, e seu princípio feminino, energia de recepção, intuição, criação. O travamento acontece quando há um desequilíbrio entre essas duas forças dentro de você. Talvez você esteja apenas no masculino, forçando, lutando contra o universo, esgotando sua energia sem resultados. O masculino, sem o feminino, é ação cega. Ou talvez você esteja apenas no feminino, passiva, esperando que a solução caia do céu. O feminino, sem o masculino, é estagnação vazia. O desbloqueio exige a harmonia consciente, a vontade, masculino, para aplicar o conhecimento, e a receptividade, feminino, para aceitar a verdade revelada e permitir que o universo responda. O código ativo que te paralisa é a separação interna. A sua mente consciente e a sua mente subconsciente não estão trabalhando em uníssono. A estagnação é a prova do divórcio interno. Thoth, o mestre da geometria e da palavra, nos ensinou que a verdade é simples, mas o caminho para alcançá-la é complexo, porque exige que desmantelamos as ilusões que construímos sobre nós mesmos. Você se identifica com o sofrimento, e essa identificação é o seu maior grilhão. O travamento é a sua zona de conforto dolorosa. E para sair dela, você deve primeiro sofrer a dor da incerteza, a dor de não saber quem você será sem o seu problema. A mente humana se apega ao conhecido, mesmo que o conhecido seja o inferno. A coragem não é a ausência de medo, mas a vontade de Thoth de avançar, apesar dele. É a vontade que te diz: eu sou a causa, eu sou o mentalismo, eu sou a vibração. Eu não sou a vítima do ritmo, eu sou aquele que o neutraliza. Agora, mergulharemos profundamente na anatomia do travamento sob a luz do mentalismo hermético. O bloqueio não é uma ausência de sorte, é uma saturação de pensamentos de baixa frequência. Imagine a sua mente subconsciente como o grande mar de Num, o caos primordial do qual toda a criação egípcia emergiu. Sua mente consciente, a porção que diz "eu sou", é o escriba que dita as palavras a serem escritas nesse mar. Quando você repete incessantemente a frase "eu não consigo", "minha vida é difícil" ou "nunca vou sair disso", o escriba está escrevendo essas palavras com tinta indelével no mar de Num. A lei da correspondência garante que o universo materialize essa escrita. A estagnação é a manifestação exata da sua profecia autolançada. O desbloqueio exige que você se torne o alquimista mental. Thoth, em sua essência, era o mestre da alquimia, a arte de transmutar. Não se trata de transformar chumbo em ouro físico, mas de transformar o medo, chumbo, em fé, ouro. A sua vida travou porque você parou de transmutar. Você está segurando a energia estagnada, e a energia que não flui apodrece. O medo é a forma mais densa de energia estagna. Ele te paralisa, ele te faz sentir a ilusão do repouso. Mas, na verdade, ele está fervilhando de vibração negativa. O seu trabalho, o trabalho do discípulo de Thoth, é pegar esse medo, examiná-lo sob a luz da razão, o princípio masculino, e dissolvê-lo na aceitação, o princípio feminino. É um processo de digestão espiritual. E o que dizer sobre a força invisível que parece te empurrar para trás toda vez que você tenta avançar? Essa força é o princípio do ritmo, atuando de forma descontrolada. Você dá 2 passos à frente e, de repente, é puxada 3 passos para trás. Isso não é azar.
É o ciclo natural de oscilação que, quando não é neutralizado pela vontade consciente, te arrasta para a polaridade oposta. Thoth ensinou que o sábio não tenta cortar o pêndulo, ele se eleva acima dele. Como? Mantendo o foco inabalável no objetivo, independentemente da emoção do momento. Quando a maré da negatividade sobe, o não iniciado se afoga no desespero. O iniciado, aquele que entende Thoth, usa a maré como propulsão. Ele sabe que a retração é temporária e utiliza o momento de silêncio para planejar a próxima onda de expansão. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, é porque você internalizou a dor do mundo, esquecendo-se que o seu corpo é um templo e não um depósito de lixo emocional. A estagnação física, doenças, cansaço crônico, é a correspondência direta da estagnação emocional, mágoas não perdoadas, ressentimentos antigos. O escriba Thoth nos lembra da importância do registro claro e da liberação. Você precisa escrever, mentalmente ou fisicamente, a lista das suas mágoas e, em seguida, rasgá-la, queimá-la, transmutá-la. A liberação do passado é o primeiro passo para desbloquear o futuro. Enquanto você se agarrar à dor de ontem, a lei de causa e efeito garantirá que você reviva essa dor hoje. A sua vida está travada porque o seu passado está ativo no seu presente. E aqui chegamos ao cerne da aplicação da vontade, o verdadeiro código para o desbloqueio. Thoth nos instrui a transcender a dualidade da polaridade, não eliminando um polo, mas utilizando-o. Se você está no polo da estagnação, use a sua vontade, o aspecto masculino ativo, para impor a transmutação mental. Você não diz, não quero mais estar travado. Isso ainda foca na estagnação. Você diz, eu sou o fluxo, eu sou a abundância. A mente universal em mim manifesta a ordem perfeita. Essa é a linguagem do escriba que reescreve o decreto. O seu subconsciente, o princípio feminino receptivo, aceita essa nova ordem e começa a reorganizar o macrocosmo, sua vida, para corresponder a essa nova verdade vibracional. O travamento se dissolve quando a mente universal em você para de receber ordens de medo e começa a receber ordens de mestria. Escreva, eu sou o fluxo, para reprogramar sua mente agora. A sabedoria de Thoth transcende o tempo, pois ele decifrou as leis que são eternas. Ele nos alertou sobre a grande ilusão do livre-arbítrio. Você é livre para escolher o que pensa, mas não é livre para escolher os resultados desse pensamento. Os resultados são regidos pela lei de causa e efeito. Se sua vida travou, a sensação de impotência é avassaladora, mas ela é apenas o disfarce da sua própria ignorância sobre o poder que reside em suas mãos. Você está tentando empurrar a realidade com a força bruta da sua ação física, quando Thoth nos ensinou que a verdadeira força está na sutileza da mente. O travamento é um convite divino para que você pare de lutar no mundo e comece a governar o seu mundo interior. O princípio do gênero é fundamental para entender o ciclo de criação e bloqueio. A energia masculina, a vontade, é a que inicia, a que emite a ordem. A energia feminina, a receptividade, é a que recebe, nutre e manifesta. Quando sua vida trava, é porque a energia masculina, vontade e foco, está dispersa em 1000 direções, e a energia feminina, intuição e recepção, está saturada com lixo emocional e pensamentos destrutivos. Não há espaço para o novo, para o fluxo. Para desbloquear, você precisa primeiro limpar o templo feminino e depois dar uma ordem clara e singular, masculino. A estagnação é a prova de que você está tentando plantar uma semente em um solo infértil. A primeira transmutação é a da terra da sua alma. Thoth nos ensinou que a memória é a tinta mais poderosa do escriba.
Você está travada porque suas memórias de fracasso, de dor e de carência estão mais vivas e ativas do que sua visão de futuro. O código ativo é o ciclo de memória repetida. Você se lembra do sofrimento, vibra o sofrimento e a lei da correspondência o manifesta. Para quebrar esse ciclo, você precisa conscientemente plantar novas memórias, novas visualizações, novos decretos, com tamanha intensidade emocional que elas superem o peso das memórias antigas. O mestre não nega o passado, ele o transmuta, transformando a lição em sabedoria e a dor em propulsão. A verdadeira liberdade, segundo Toth, é a liberdade de escolher qual memória você alimenta. Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, é porque você está lutando contra a sombra. Toth diria: não lute contra a escuridão, apenas acenda a luz. O travamento é a escuridão da ignorância sobre as leis. O desbloqueio é a luz do conhecimento aplicado. O caminho para a luz exige disciplina mental, a mesma disciplina que Toth usava para registrar a cosmogonia. Você precisa ser o guardião rigoroso dos seus pensamentos, o sensor de cada semente que tenta ser plantada em sua mente. Pois cada pensamento é uma causa, e cada causa terá seu efeito. O travamento não é uma maldição, é um espelho. A estagnação é a ilusão de que o universo parou. Mas Toth, o Senhor do tempo e da eternidade, sabe que o universo é movimento perpétuo. Se você sente que parou, é porque você se desconectou do movimento cósmico. Você se isolou na sua própria frequência de baixa vibração. Para reconectar-se, você precisa encontrar o seu centro, o ponto de quietude dentro do ritmo, o olho do furacão, onde a lei de polaridade é neutralizada. Esse centro é a sua consciência pura, o observador silencioso que não se identifica com a dor ou com o sucesso. Quando você reside nesse centro, você não é arrastada pelo pêndulo. Você o observa e, ao observá-lo, você o transcende. Essa é a mestria, a verdadeira herança de Toth. O que impede o seu desbloqueio não é a dificuldade da tarefa, mas a complexidade que você impôs à solução. Toth nos ensinou a procurar a simplicidade por trás do aparente caos. O código é simples. Mude a mente, mude a vibração, mude o efeito. Mas a mente resiste, porque ela foi treinada por anos para acreditar na sua impotência. A resistência mental é o último bastião do travamento. Você precisa usar a vontade para perfurar essa resistência, para impor uma nova frequência, para decretar que o ciclo de estagnação está encerrado. O poder da palavra, que Toth personifica, é o seu instrumento mais potente. Use a palavra para criar, não para descrever a miséria. A verdadeira profundidade da sabedoria de Toth reside no entendimento de que a vida é um ciclo interminável de iniciação e revelação. O travamento que você está experimentando não é o fim da estrada, mas sim o portal para um nível mais elevado de consciência. É o teste imposto pela lei de causa e efeito para ver se você está disposta a assumir a responsabilidade total pela sua criação. Se você não consegue explicar o seu sofrimento, se você não entende a origem desse bloqueio, é porque você está olhando para o reflexo e não para a fonte da luz. O segredo está na transmutação dos princípios. O mestre hermético, aquele que segue os passos de Toth, não se contenta em apenas saber que tudo é mente. Ele aplica isso. Ele usa a mente para criar pontes onde antes havia abismos. Se você está presa em um padrão de escassez, a transmutação exige que você imagine a abundância com tal detalhe, com tal convicção emocional, que sua mente subconsciente não consiga distinguir a visualização da realidade. Quando o subconsciente aceita a nova verdade, ele força o macrocosmo a corresponder. O travamento é quebrado quando a mente universal em você
para de projetar a imagem da falta e passa a projetar a imagem da plenitude. E o que fazer com a dor da espera, com a impaciência que a estagnação gera? Isso é o princípio do ritmo te puxando para a ansiedade. Você quer o desbloqueio para ontem, mas o universo opera em um tempo de maturação, no tempo de Ma'at, que é o tempo da ordem e da justiça perfeita. Thoth nos ensina a ter a paciência do construtor de pirâmides. Você não vê o resultado imediatamente, mas cada pedra colocada, cada pensamento positivo, cada ato de vontade está contribuindo para a estrutura final. O bloqueio se desfaz quando você para de lutar contra o tempo e começa a trabalhar com o tempo. O segredo é a persistência na vibração elevada. Manter-se no polo positivo, apesar do pêndulo. A grande armadilha espiritual que está destruindo famílias inteiras, e talvez a sua seja uma delas, é a projeção da culpa. Quando a vida trava, buscamos culpados externos, o cônjuge, o chefe, o governo. Mas Thoth, o mestre da lei, nos lembra que a culpa é o veneno mais lento, pois ela nega a lei de causa e efeito em você. Ela te coloca na posição de vítima passiva, desarmando seu poder de criação. O desbloqueio exige que você retire todas as projeções de culpa e as traga para dentro, transformando-as em responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade de responder. Quando você assume, eu criei isso, então eu posso descriar isso. Você se torna o escriba divino, com a caneta da vontade em mãos. A estagnação é o resultado de uma confusão entre o conhecimento e a sabedoria. Você pode ter lido todos os livros de Thoth, mas se você não aplicou o conhecimento, ele é apenas informação inerte. A sabedoria é o conhecimento em movimento, transmutado em experiência. O código para desbloquear sua vida não é um segredo novo, mas a aplicação prática e diária do que você já sabe em teoria. Você sabe que tudo é mente, mas você passa o dia pensando em escassez. Você sabe que tudo vibra, mas você passa o dia sintonizada na frequência da queixa. A vida trava quando a teoria e a prática se divorciam. O mestre é aquele cuja vida é a manifestação exata de sua filosofia. Thoth, em sua magnificência como patrono da escrita e da linguagem, nos ensina sobre o poder da palavra falada e pensada. A estagnação é frequentemente mantida por decretos silenciosos que repetimos sobre nós mesmos. Eu não mereço. Eu sou insuficiente. Eu sou incapaz. Essas são as algemas invisíveis que te prendem ao polo negativo da polaridade. Para desbloquear, você precisa inundar o seu ser com decretos de verdade, com a frequência da sua essência divina. A palavra é a forma mais pura de vontade manifestada. Você deve falar a sua liberdade antes que ela se manifeste. O universo não ouve seus desejos, ele ouve seus decretos. O mestre hermético entende que a verdadeira batalha não é contra o mundo, mas contra a inércia da mente. O travamento é a inércia em sua forma mais pura, é a energia que se recusa a mudar de estado, e essa inércia é alimentada pelo medo da mudança. Você deseja a liberdade, mas teme o desconhecido que a liberdade trará. Você está presa entre o desejo de expansão e o medo da responsabilidade que a expansão exige. Thoth nos instrui a abraçar o caos da transformação, pois é apenas no caldeirão da incerteza que o novo eu pode ser forjado. A estagnação é a morte do potencial. O desbloqueio é o renascimento da sua M. O eu pode ser forjado. A estagnação é a morte do potencial. O desbloqueio é o renascimento da sua manifestação. Mas para caminhar sobre o abismo da verdade, você precisa primeiro reconhecer que a ponte que você construiu até agora é feita de ilusões emprestadas, de medos antigos que foram passados de geração em geração como um legado de escassez.
Você carrega o peso de culpas que não são suas, de promessas quebradas que foram feitas por vozes que já se calaram, e de limitações que foram aceitas como destino, quando na verdade, meu querido, não passam de um feitiço autoimposto. A mente, ensinava Todt Jehuti, é a única prisão verdadeira, e a única chave para a liberdade está escondida no silêncio entre os pensamentos. Eu sei que você acorda todos os dias, sentindo o arrasto de uma força invisível que impede seu avanço. Você planeja, você deseja, você se esforça, mas a realidade insiste em lhe devolver o reflexo de algo incompleto, de algo que te sabota no último instante. Você já se perguntou se o problema não é o mundo lá fora, mas sim o seu próprio ritmo interno? Todt nos alertou sobre o princípio da vibração, que tudo está em movimento, que nada repousa, mas quantos de nós realmente entendemos a implicação disso? Seus pensamentos não são apenas ruído, eles são a frequência que sintoniza sua vida. E se a sua frequência estiver sintonizada na estação do medo, da dúvida e da carência, o que você espera receber além de ecos distorcidos da sua própria vibração? Muitos buscam fórmulas mágicas, rituais complexos ou a intervenção externa de algum poder superior, mas ignoram o altar mais sagrado que existe: o próprio corpo, a própria mente, o próprio espírito. A desarmonia que você sente no seu bolso, no seu relacionamento ou na sua saúde é apenas a correspondência exata da desarmonia que você tolera dentro de si. A lei de correspondência, o axioma: assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora. Não é uma poesia, é uma lei cósmica tão imutável quanto a gravidade. Você tenta arrumar o espelho quebrado, mas a rachadura está na imagem que você projeta. Se você continua a viver na sombra do que poderia ter sido, você está, de fato, sacrificando o poder do seu presente no altar de um passado que já não existe, mas que você insiste em alimentar com a sua dor. Você que sente esse vazio inexplicável, essa sensação de que falta uma peça essencial, preste atenção. Essa dor não é um castigo, é um sussurro de Todt, um chamado da sua própria alma, implorando para que você se lembre do seu propósito original. Nós viemos aqui para sermos criadores, não vítimas passivas das circunstâncias. O mestre da sabedoria nos ensinou que o universo é mental e que o poder de transmutar a escuridão em luz reside na sua capacidade de mudar a polaridade do seu pensamento. A cada vez que você escolhe o desespero em vez da esperança, você está ativando a polaridade negativa, e o universo, em sua perfeição implacável, simplesmente responde ao seu comando. É um milagre do avesso, um poder desperdiçado. Se você está cansada de lutar contra os moinhos de vento de uma vida que parece não cooperar, talvez seja a hora de parar de lutar e começar a fluir. Mas fluir exige sabedoria, exige a gnose que só é alcançada quando o ruído do mundo é silenciado. Você precisa, urgentemente, encontrar o seu próprio santuário oculto, o templo da sua consciência, onde as leis herméticas são reveladas não como teorias, mas como verdades viscerais. O conhecimento sem a aplicação é apenas um peso morto. É a água parada que gera estagnação e doença. Todt não queria que você fosse um mero leitor de tabletes, mas um praticante da alquimia da vida. A verdadeira magia é a transformação do chumbo da sua ignorância no ouro da sua iluminação. A jornada para a mestria não é um caminho pavimentado. É uma travessia pelo deserto da incerteza, onde cada passo revela a necessidade de abandonar algo que você pensava ser essencial. O apego à sua dor, o conforto na sua miséria, a familiaridade com o seu sofrimento. Tudo isso é a teia que o ego tece para mantê-lo pequeno e gerenciável. Você não é pequeno. Você é um fragmento do todo, um raio da luz primordial.
E o que você chama de problema insuperável é apenas um teste, uma prova de que a sua casca precisa ser quebrada para que a sua essência possa finalmente respirar. Essa dor que você sente agora, esse nó na garganta, essa sensação de que o mundo está desmoronando, é o sinal de que a sua velha identidade está morrendo. E a morte, no universo de Thoth, é sempre um prefácio para um nascimento mais glorioso. Mas você precisa permitir essa morte. Você precisa soltar o controle sobre aquilo que nunca foi seu. O controle é a ilusão favorita dos que temem o caos. Mas o caos, na verdade, é apenas a matriz onde a nova ordem se manifesta. Eu sei que essas palavras estão mexendo com algo profundo dentro de você. Eu sei que elas ressoam com uma verdade que você tentou enterrar, mas que nunca morreu. Se você sente que está no limiar de uma grande mudança, que essa mensagem não é um acaso, mas um chamado direto para o seu despertar, então o universo está te dando a primeira e mais crucial das ferramentas: o reconhecimento. O reconhecimento é o primeiro passo para a transmutação. Se essa verdade está acendendo uma faísca de esperança e incômodo simultaneamente, pare por um momento. Deixe o seu comentário aqui embaixo, escrevendo: Eu reconheço a minha dor, mas escolho a minha manifestação. Esse ato simples é a sua primeira declaração de guerra contra a inércia. É o seu primeiro ato de magia consciente. Pois veja bem, a lei do ritmo governa tudo. Há sempre um fluxo e um refluxo, um avanço e um recuo, uma subida e uma descida. O homem comum é escravo desse ritmo. Quando a maré sobe, ele se exalta. Quando a maré baixa, ele se desespera. Mas o iniciado, o estudante dos mistérios de Thoth, aprende a usar a lei da polaridade para neutralizar o pêndulo do ritmo. Ele não nega a descida, mas eleva sua consciência a um ponto onde o balanço negativo não o afeta mais profundamente. Ele se torna o mestre do pêndulo, não o seu escravo. Pense na sua vida financeira. Nos momentos de fartura, você age como se o sol nunca fosse se pôr. Nos momentos de escassez, você mergulha na ansiedade. Você está vivendo o ritmo sem maestria. Thoth nos ensina a lei do gênero. Tudo tem seu masculino e feminino, seu princípio ativo e passivo. A abundância não é apenas o dinheiro que entra, o ativo, é a capacidade de reter e gerenciar, o passivo. Se você não equilibra esses dois princípios em todas as áreas da sua vida, você estará sempre oscilando, sempre à mercê das forças externas. Muitas pessoas me perguntam: mas como, mestre, eu saio desse ciclo vicioso? E a resposta é sempre a mesma, ecoando o grande sábio, através do estudo e da aplicação da lei mental. Você precisa parar de reagir ao mundo e começar a criá-lo intencionalmente através do seu pensamento e da sua palavra. A palavra falada por Thoth era a própria criação. E a sua palavra, meu filho, minha filha, carrega um poder que você subestima tragicamente. Quando você diz, eu não consigo, eu sou um fracasso, isso é impossível para mim, você está usando o poder criador de Thoth de forma destrutiva. Você está emitindo um decreto e o universo, que é puramente, simplesmente obedece. A sua boca é um portal de manifestação. A sua mente é o campo de batalha onde a eternidade encontra a matéria. A verdadeira luta não está no exterior. Ela está na sua capacidade de policiar a porta dos seus pensamentos, impedindo que as sementes da negatividade e da autodestruição criem raízes. O milagre da transformação começa quando você aceita a responsabilidade total pela sua realidade. Não culpe o governo, não culpe a família, não culpe o karma, não culpe a Deus. Reconheça que você é o arquiteto, mesmo que o projeto atual tenha saído torto. A partir desse ponto de aceitação soberana, a transmutação se torna possível. Você move o foco da vitimização para a criação. Você troca o lamento pela intenção.
É preciso coragem para encarar a própria escuridão. Toth nos mostrou que o caminho para a luz passa, inevitavelmente, pelo labirinto do nosso próprio subconsciente, onde residem as memórias esquecidas, os traumas não curados e as crenças limitantes que formam a fundação invisível da sua prisão. Você precisa descer, como Osíris desceu ao submundo, para confrontar as sombras que governam sua vida sem que você perceba. O que você ignora, controla você. O que você confronta, você liberta. Quantas vezes você se viu repetindo os mesmos erros, atraindo os mesmos padrões de relacionamento tóxico ou caindo nas mesmas armadilhas financeiras? Isso não é azar, nem maldição. Isso é o princípio do ritmo agindo sem resistência. A única maneira de quebrar o ciclo é transcender a vibração que o criou. Você não pode resolver um problema no mesmo nível de consciência que o gerou. Portanto, eu te convido agora a fazer um exercício de introspecção profunda, conforme ensinado nos templos de Toth. Feche os olhos por um momento, respire fundo e pergunte ao seu silêncio interior: qual é a mentira mais confortável que eu conto a mim mesmo para evitar a minha grandeza? A resposta virá, e ela pode ser dolorosa, mas essa dor é o bisturi que corta o tumor da ilusão. A verdade, por mais cruel que pareça, é sempre libertadora. Se você está disposto a mergulhar no seu subconsciente e arrancar a raiz da mentira que te aprisiona, mostre seu compromisso. Clique no botão de curtir agora mesmo. É um pequeno ato, mas é uma grande declaração ao universo de que você está pronto para aceitar a sua verdade. O caminho da gnose, o caminho do conhecimento profundo que Toth pavimentou, exige um sacrifício, o sacrifício do seu eu limitado. Você precisa matar a ideia de quem você pensa que é, para que a verdade de quem você realmente é possa emergir. Isso é a verdadeira alquimia espiritual. É a dissolução da matéria densa do ego para que a essência pura possa brilhar. Pense na metáfora do diamante. O diamante é carbono sob pressão extrema. Você está sendo pressionado, meu amigo. A vida não está te punindo, ela está te forjando. Cada dificuldade, cada traição, cada perda é uma faceta sendo lapidada na gema bruta da sua alma. Mas se você resistir à pressão, se você se recusar a passar pelo fogo da transformação, você permanecerá como carvão comum, denso e sem luz. A sabedoria de Toth é prática, não apenas filosófica. Ele não nos deu mistérios para serem adorados, mas ferramentas para serem usadas. A principal ferramenta é a lei da causa e efeito. Cada ação, cada pensamento, cada palavra é uma semente plantada. Não existe acaso no universo mental. O que você colhe hoje é o fruto das sementes que você plantou ontem. E se a sua colheita atual está amarga, não adianta chorar sobre o fruto. Você deve mudar a qualidade da semente. E a semente mais poderosa que você possui é a sua intenção consciente. A intenção é a bússola que orienta a manifestação. Sem intenção clara, você é como um barco à deriva, à mercê dos ventos do destino. O verdadeiro milagre, ensinava Toth, não é andar sobre as águas, mas sim andar com propósito sobre a terra, sabendo que cada passo é um ato de criação deliberada. É entender que você não está em um universo aleatório, mas em uma mente perfeita, onde a ordem é a lei suprema. A desordem que você vê na sua vida é apenas o reflexo da desordem que você permite que se instale no seu templo mental. Há um aviso crucial que precisa ser ouvido. A ignorância não é uma bênção, é um convite aberto para a manipulação. Aqueles que não conhecem as leis universais de Toth são facilmente controlados pelos que as conhecem. A sua liberdade não é dada, ela é conquistada através da gnose. Você precisa conhecer as regras do jogo para poder vencer, ou melhor ainda, para poder reescrever o seu próprio jogo. Você tem o poder de transmutar o veneno em remédio. O medo pode ser transmutado em foco,
A raiva pode ser transmutada em força motriz. A tristeza pode ser transmutada em profundidade e compaixão. A alquimia mental é a arte de mudar a polaridade do sentimento, usando o princípio de que os opostos são apenas os extremos da mesma coisa. O ódio e o amor não são separados, são graus diferentes da mesma emoção universal. Você pode subir na escala vibracional, e é isso que Thoth espera de você. Se você sente que a sua alma está sedenta por mais dessa gnose, se você está pronto para receber as chaves que Thoth deixou para a humanidade, você precisa garantir que está conectado a essa fonte de sabedoria. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino para que você não perca a próxima etapa da sua ascensão. A grande armadilha da vida moderna é a distração incessante. O ruído do mundo foi projetado para roubar o seu tempo, a sua energia e, o mais importante, a sua capacidade de introspecção. Se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo por 10 minutos, sem buscar uma tela, um som ou uma fuga, você está perdendo o único lugar onde a voz de Thoth pode ser ouvida, o seu eu superior. A sabedoria não está nas bibliotecas do mundo. Ela está codificada no silêncio da sua alma. Os tabletes de esmeralda são apenas um mapa. O tesouro está em você, mas a jornada exige disciplina. O iniciado não é aquele que sabe mais, mas aquele que aplica o que sabe com rigor e constância. Pense no seu corpo como um veículo sagrado para a manifestação. Se você o negligencia, se você o enche de toxinas, se você o trata com desprezo, você está sabotando o seu próprio templo. Thoth nos ensinou que a saúde é o reflexo da harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. A doença é o grito do corpo implorando por alinhamento. Não trate o sintoma. Vá à causa, que é sempre, invariavelmente, uma desarmonia mental ou emocional. Eu sei que você tem buscado respostas em muitos lugares, mas o eco mais verdadeiro sempre esteve dentro. O medo que te paralisa, que te impede de pedir o aumento, de terminar o relacionamento que te drena, de começar o projeto que te chama, esse medo é apenas uma projeção mental, um fantasma sem substância que você alimenta com a sua energia vital. Pare de alimentar o seu medo. Alimente a sua fé na lei. A lei universal é justa, mas impessoal. Ela não se importa com a sua dor ou com os seus dramas. Ela apenas responde à sua vibração. Se você vibra na escassez, a lei te entrega mais escassez. Se você vibra na abundância, a lei te entrega mais abundância. Não é favoritismo, é matemática espiritual. Você é o operador dessa equação. O grande segredo de Thoth sobre a manifestação não é desejar algo intensamente, mas sim se tornar a vibração daquilo que você deseja. Se você quer prosperidade, você deve vibrar na prosperidade agora, mesmo que sua conta bancária diga o contrário. Isso não é auto-engano, é a aplicação da lei mental para mudar a polaridade da sua realidade. Você deve agir como se a abundância já fosse um fato consumado, porque no plano mental ela já é. Muitos tropeçam aqui, porque a mente humana é treinada para duvidar. Ela exige prova antes da fé. Mas a lei funciona ao contrário. A fé é a prova que precede a manifestação. Você precisa plantar a semente na escuridão da incerteza e regá-la com a convicção absoluta de que ela vai germinar. Se você desenterra a semente a cada 5 minutos para ver se ela cresceu, você a mata. Da mesma forma, a dúvida mata a sua manifestação. Se você está diante de um desafio colossal, um muro que parece intransponível, lembre-se das palavras do mestre de Kemet. Onde o homem comum vê um obstáculo, o iniciado vê uma oportunidade de aplicar a lei. O problema não é o muro, é a sua percepção do muro. Mude a percepção, e o muro se dissolve ou se transforma em uma escada. Há um poder latente em você, um poder que você mantém selado por medo de ser diferente, por medo de ser julgado ou por medo de falhar.
Mas o maior fracasso é não tentar. É viver uma vida inteira abaixo do seu potencial divino. Você foi criado para brilhar e a sua luz não pode ser ofuscada a menos que você consinta com a escuridão. Se você está pronto para sair da inércia e começar a aplicar a gnose de Thoth em sua vida, compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão presas no ciclo da ignorância. Seja você o farol que as guia para a verdade, cumprindo assim o princípio de serviço que é a base da verdadeira maestria. A vida é uma escola, e Thoth é o professor que nos deixou as anotações secretas. Mas você precisa estudar, você precisa meditar, você precisa praticar a silenciosa vigilância dos seus pensamentos. A meditação não é uma fuga, é o trabalho mais árduo e mais importante que você fará. É na quietude que você decifra o código da existência. É ali que você encontra a voz que te diz quem você realmente é, desvinculada dos títulos, das posses e das expectativas sociais. O que te impede de se sentar em silêncio por apenas 15 minutos? É o medo de confrontar o caos interno? É o vício em distração? Saiba que a sua incapacidade de estar em paz consigo mesmo é o seu maior inimigo. O poder de Thoth reside na concentração mental absoluta, na capacidade de focar a intenção até que ela se materialize. A sua prosperidade está diretamente ligada à sua clareza mental. Se a sua mente é um turbilhão de dívidas, medos e fofocas, o seu mundo externo refletirá esse caos. Mas se você impõe ordem na sua mente, o universo se curva para refletir a sua nova harmonia. Esta é a promessa irrefutável do princípio mental. Muitos tentam manipular a matéria diretamente, lutando contra o que é visível. Mas o iniciado sabe que a matéria é apenas o efeito e a mente é a causa. Você não cura o corpo combatendo a doença. Você cura a mente que manifestou o desequilíbrio. Você não resolve a pobreza lutando por dinheiro. Você resolve elevando a consciência de prosperidade. O tempo é uma ilusão, ensinava o mestre. A vida é uma sucessão de presentes eternos. Quando você vive no passado, culpa, arrependimento, ou no futuro, ansiedade, medo, você perde o único ponto de poder que existe, o agora. O agora é onde a manifestação acontece. O agora é o ponto zero, o centro do ritmo onde você pode parar o pêndulo e escolher uma nova polaridade. A lei da atração, que se tornou popular e superficial, é apenas um aspecto menor da lei de vibração de Thoth. Não basta apenas pensar positivo, você precisa sentir, vibrar e ser a coisa. O universo não responde ao que você pede superficialmente. Ele responde ao que você é energeticamente, a sua frequência dominante. Se você se sente rejeitado, você atrairá mais rejeição. Não porque o universo é cruel, mas porque você está emitindo a frequência da rejeição. Se você quer amor, você deve se tornar a fonte inesgotável de amor, primeiro para si mesmo. A mudança é interna, sempre. Para que você possa continuar essa jornada de aprofundamento e receber as ferramentas práticas da alquimia mental, preciso do seu compromisso. Se você ainda não se inscreveu, não adie mais. O tempo da transformação é agora. Clique em inscrever-se para receber a próxima revelação dos ensinamentos ocultos. A sombra que te persegue não está fora. É a sua própria luz que você se recusa a ver. Thoth nos ensinou que a escuridão é apenas a ausência de luz e não uma força em si. O medo é a ausência de gnose. O sofrimento é a ausência de alinhamento com a lei. Se você está sobrecarregado pelas demandas da vida, pare. Respire. Lembre-se que você não é o seu corpo, nem as suas emoções, nem os seus pensamentos. Você é a consciência que observa tudo isso. O poder de Thoth é o poder da observação desapegada, do eu superior que não se identifica com o drama temporário da matéria. O caminho hermético é o caminho da autossoberania.
É a declaração de que você não será mais uma folha levada pelo vento, mas o vento que move todas as folhas. É uma vida vivida com intenção, com propósito e com a certeza inabalável de que você é um co-criador divino. Muitos desistem na beira do abismo, quando a transformação está prestes a acontecer. Eles se agarram às velhas correntes, preferindo a dor familiar à liberdade desconhecida. Não cometa esse erro. Se você sente o desconforto, se você sente o medo, avance. O seu despertar está do outro lado do seu maior medo. E lembre-se, a verdadeira riqueza não se mede em moedas, mas na capacidade de ser livre, de viver de acordo com a sua verdade mais elevada. O ouro dos alquimistas não era o metal, era a consciência purificada. A busca pelo ouro exterior, sem a purificação interior, é a garantia da miséria, mesmo que você acumule milhões. É o momento de encarar o seu reflexo no espelho da verdade. Você está vivendo a vida que você foi destinado a viver, ou você está vivendo o roteiro que a sociedade, a família e o medo escreveram para você? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para reivindicar o seu poder, o poder que Thoth legou a todos nós. Eu sei que você tem a força para transcender. Eu sei que a luz em você é mais forte do que qualquer sombra. O que te falta não é poder, é a memória do seu poder. E essa memória só é recuperada quando você se compromete com a busca incessante pela verdade, a verdade inscrita nos tabletes de esmeralda e, mais profundamente, inscrita no centro do seu próprio ser. Siga adiante com a certeza de que você não está sozinho nessa jornada. Os ensinamentos de Thoth Jehuti são o mapa, o seu coração é a bússola e a sua vontade é o navio. Navegue com coragem. Você foi tocado pelo saber antigo, pela gnose que quebra as correntes. E agora você carrega a responsabilidade dessa verdade. Use-a, viva-a, ou ela se tornará um peso maior do que a própria ignorância. A escolha é e sempre será somente sua. Não deixe que a chama que acendeu em você se apague. Para selar esse conhecimento em sua alma e garantir que a sua vibração continue a crescer, comente aqui embaixo a palavra Gnosis. Esse é o seu decreto de que o conhecimento se transformará em poder em sua vida. Faça isso agora. A ascensão da consciência é um caminho solitário, mas não é um caminho sem guias. Thoth está na memória coletiva da humanidade, esperando que você puxe a corda do conhecimento. O universo está pronto para te apoiar, mas você precisa primeiro dar o passo. O que te impede de ser feliz? O que te impede de ser próspero? O que te impede de ser saudável? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. A sua própria mente, presa na ilusão da separação. Lembre-se, tudo é mente. O universo é mental. Mude a sua mente e você muda o seu universo. O poder está em você. Use-o. A manipulação da matéria, segundo os ensinamentos mais profundos de Thoth, não é um truque de palco, mas o resultado inevitável de uma mente que alcançou a perfeita maestria. Você está constantemente manipulando a matéria, meu filho, minha filha, a cada respiração, a cada escolha que você faz sobre o que vestir, o que comer ou com quem você interage. Mas essa manipulação é, na maioria das vezes, inconsciente, reativa e, portanto, destrutiva para o seu verdadeiro propósito. A verdadeira magia, aquela que Thoth personificava, é a manipulação consciente da causa invisível para gerar o efeito desejado no mundo visível. Você já notou como certas pessoas parecem ter um toque de Midas? Tudo o que elas tocam floresce, os projetos avançam, a saúde se mantém firme e as oportunidades parecem cair do céu. Isso não é sorte, é alinhamento vibracional. É a aplicação inconsciente ou consciente das leis de Thoth. Elas entenderam em algum nível profundo que a realidade externa é maleável, que ela responde ao comando interno e não o contrário.
A maioria de nós vive implorando por migalhas de um universo que está esperando que a gente se sente na mesa do banquete para reivindicar nosso lugar de honra. Existe uma passagem nos textos antigos que fala sobre a câmara silenciosa do coração, o lugar onde a mente do todo se encontra com a sua consciência individual. É nesse ponto zero, livre de desejo e de aversão, que o poder criativo se manifesta com maior pureza. Mas você precisa estar disposto a entrar nessa câmara, a suportar o silêncio, a confrontar o vazio que precede a plenitude. O ruído externo é uma droga poderosa que nos impede de ouvir o som da nossa própria criação. O que você faria se tivesse 30 minutos de silêncio absoluto, longe de qualquer tela ou voz externa? A sua resposta a essa pergunta revela o seu grau de escravidão ou de liberdade. O medo de ficar em silêncio é o medo de ouvir a sua própria verdade, a verdade que clama pela sua libertação. E essa verdade, muitas vezes, exige que você desmonte toda a estrutura da sua vida que foi construída sobre areia. O seu emprego seguro, o relacionamento cômodo, a crença limitante que te dá um senso de identidade. Tudo isso precisa ser questionado e, se necessário, derrubado. É por isso que a jornada de Thoth é tão temida. Ela exige a autodemolição para a autorreconstrução. Você está sentindo agora a tensão entre o que você é e o que você sabe que pode ser. Essa tensão é o motor da evolução. Não a reprima, use-a. Transforme essa dor em disciplina. Transforme essa insatisfação em foco cirúrgico. Thoth nos ensinou que a vontade é o ariete que quebra os muros da ilusão. Mas a vontade precisa ser educada, treinada, purificada. Uma vontade fraca é aquela que cede ao primeiro impulso, que se distrai com a primeira tentação. A vontade forte é o reflexo da sua soberania sobre o seu próprio universo interior. Eu te pergunto, qual é o seu verdadeiro desejo? Não o desejo superficial de ter mais dinheiro ou um carro novo, mas o desejo profundo, aquele que está alinhado com o seu propósito de alma. O mestre da sabedoria nos alerta. Se você não sabe o que quer, o universo não pode te entregar nada, pois você está emitindo frequências misturadas, como um rádio que sintoniza duas estações ao mesmo tempo. A clareza da intenção é o primeiro milagre. E a clareza só vem quando você se despoja dos desejos emprestados, das expectativas sociais e dos sonhos que foram implantados em você. O que o seu coração realmente anseia? O que a sua alma veio manifestar? Se você está vivendo uma vida que não é sua, você está roubando o tempo da sua própria evolução e, por consequência, a sua vibração é baixa, densa e atrai problemas como um ímã. Muitas vezes, a razão pela qual a prosperidade não chega, mesmo com todo o seu esforço, é porque você tem uma programação subconsciente de rejeição à riqueza. Talvez você acredite que dinheiro é sujo ou que pessoas ricas são más. Essas crenças plantadas na infância agem como um antivírus que destrói todas as tentativas de manifestação. Você tenta construir com as mãos, mas o subconsciente está derrubando a fundação. Odê, como escriba dos deuses e mestre da lógica, nos ensina a importância da análise mental. Você precisa mapear as suas crenças limitantes com a precisão de um cirurgião. Onde elas vieram? Quem as implantou? E, o mais importante, qual é a nova verdade que você vai instalar no lugar delas? A transmutação não é mágica instantânea, é trabalho mental constante, a vigilância incessante do Jarde. O que fica agora, meu querido e minha querida, não é a informação que atravessou seus ouvidos, mas o silêncio que se instalou no centro do seu peito. É o eco da verdade que você sempre soube, mas ousava esquecer. Nós mergulhamos no abismo da mente, onde o caos e a ordem dançam a mesma música, e emergimos com a compreensão de que a fragilidade que sentíamos não era falta de força, mas excesso de crença naquilo que é transitório.
Tote nos ensinou que o universo não é um lugar, é uma ideia. E se tudo é mente, então a sua dor é apenas a frequência em que a sua consciência escolheu vibrar. Você não está sendo punido pelo cosmo. Você está apenas lendo o reflexo da sua própria ignorância na vastidão do espelho. O grande segredo, o que pulsa nas linhas do Kybalion, é que a mudança não é uma luta contra o externo, mas um ajuste sutil e interno da sua própria sintonia. O ciclo da vida, a eterna oscilação entre o alto e o baixo, entre a força e a exaustão, é inevitável. Mas a mestria, conforme nos sussurrou o escriba dos deuses, reside em não se tornar o pêndulo, mas sim a mão que o segura. Quando você sente o medo, ele é real, mas sua realidade é apenas temporária. Ele é o polo negativo de uma verdade que possui seu positivo, a coragem. A luz e a sombra são aspectos da mesma moeda, e a sabedoria de Thoth reside em saber que você pode transmutar a sombra, não pela negação, mas pela elevação da frequência. Você carrega dentro de si a geometria sagrada do princípio, e o desespero que o consome é apenas a memória de um poder que ainda não foi despertado. Não há nada a ser perdoado, apenas a ser lembrado. Você é o todo em miniatura, o microcosmo que reflete a magnificência do macrocosmo, e a chave para a paz não está no futuro ou no passado, mas na presença absoluta e consciente do agora. Sinta agora profundamente essa corrente invisível de conhecimento que o percorreu. Ela não o liberta de enfrentar a realidade, mas o liberta de ser escravo dela. A dor não é um castigo, é um mensageiro. Ela aponta para as áreas em que a sua mente ainda está presa, as ilusões de separação e limitação. Thoth, em sua infinita bondade e sabedoria, deixou o mapa, a transmutação mental. É uma jornada que exige paciência. A paciência de quem sabe que a semente plantada na escuridão crescerá inevitavelmente em direção à luz. Não se culpe pelas quedas. Entenda que cada falha é apenas uma evidência de que a lei do ritmo está atuando e que, após o declínio, a ascensão é certa. Sua missão, agora, é encurtar o tempo de escuridão, elevando o seu pensamento, honrando o seu propósito e reconhecendo o seu poder criador. Que a luz do conhecimento, a mesma luz que guia o escriba divino, ilumine os recantos mais escuros da sua alma. Que a sua mente seja fortalecida para que você não seja mais refém das formas pensamento limitantes que a sociedade e o medo lhe impuseram. Que você encontre a serenidade na certeza inabalável de que o universo é uma criação mental e que você é co-criador dessa experiência. Que você tenha a coragem de transcender a dualidade, de aceitar a sombra como parte do processo e de vibrar, a partir de hoje, na frequência da mestria e da harmonia. Que a mente de ouro de Thoth Jehuti lhe conceda a clareza para ler os sinais, a força para aplicar os princípios e a graça para viver a verdade. E que você jamais esqueça a lição mais crucial de todas. Você é mais antigo que a sua carne, mais vasto que a sua forma e indestrutível em sua essência. Se esta verdade vibrou na sua alma, se você sentiu o arrepio da memória e a promessa da transformação, este não é o momento de guardar o segredo. Se o conhecimento de Thoth fez sentido para você, a sua responsabilidade agora é permitir que essa vibração alcance aqueles que ainda tateiam na escuridão. Compartilhe esta mensagem, porque ao fazer isso, você está aplicando o princípio da geração, multiplicando a luz e semeando a verdade. Curta para ancorar essa intenção em seu próprio campo energético e comente com a palavra mente para selar o seu compromisso com a mestria. E se você deseja continuar essa jornada profunda de decifração dos mistérios e caminhar lado a lado com a sabedoria dos antigos, inscreva-se no canal agora mesmo. O caminho da iniciação é longo, mas a cada passo o véu da ilusão se torna mais fino. Não pare a sua busca. O próximo segredo está esperando por você.